Dona Helena encarou a pilha de boletos sobre a mesa como quem olha para uma sentença de prisão que se repete todo mês há décadas. Enquanto o café esfriava na xícara, ela sentia o peito apertado, pensando em como, aos 68 anos, ainda precisava escolher qual conta pagar e qual deixar vencer. Naquele fim de tarde, o interfone tocou e a voz chorosa da neta Marina pediu: "Vó, abre para mim. Eu não sei mais o que fazer da minha vida." Quando Marina entrou, os olhos estavam vermelhos, mas o pulso brilhava com um relógio caro comprado em 12 vezes no cartão. Helena olhou para o relógio, depois para o rosto desesperado da neta e pensou: "Eu estou vendo a minha história se repetir bem na minha frente." As duas se sentaram à mesa, cercadas de contas, cartões e papéis, como se aquele pequeno quadrado de madeira fosse o tribunal da família. "Vó, eu devo no cartão, devo no banco, devo para o colega de trabalho, eu não durmo mais direito", desabafou Marina. Ela falava rápido, misturando parcelas de celular, roupa de marca, delivery e um empréstimo feito só para fechar o mês, que virou uma bola de neve. Helena escutava em silêncio e sentia uma dor conhecida. A dor de ser devedora, de sentir que a cabeça está sempre abaixada diante de quem empresta. "É como a Bíblia fala, minha filha, quem toma emprestado vira servo de quem empresta, e eu cansei de viver como serva de banco", murmurou Helena, lembrando de Provérbios. Marina se calou por um instante, surpresa ao ver a avó citar a Bíblia no meio daquela pilha de papéis. "Mas, vó, todo mundo faz isso. Ninguém consegue viver só com o que ganha, tá todo mundo devendo", respondeu, tentando se justificar. Helena respirou fundo e perguntou: "Me diz uma coisa, quando o salário cai, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Que não vai dar, né? Que já nasceu morto? Que eu mereço pelo menos comprar alguma coisa para mim antes que tudo acabe", confessou Marina, envergonhada. A avó apoiou as mãos enrugadas sobre a mesa e disse com calma: "Esse foi exatamente o pensamento que me trouxe até aqui, cansada, com medo da velhice, sem reserva nenhuma. Se você sente que também carrega o mundo nas costas e quase ninguém percebe, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias." Helena levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixa de sapato velha, amarrada com um elástico já frouxo. "Vê isso aqui", disse, despejando carnês antigos, contratos e recadinhos de cobrança sobre a mesa. Essa é a história de uma mulher que trabalhou a vida inteira e nunca viu o dinheiro parar na mão, só passava por ela, como água em peneira. Marina começou a folhear e viu datas de quando ela ainda nem tinha nascido, com valores pequenos que, somados, viravam um peso enorme. "Eu sempre dizia, não posso pagar, não dá, é assim mesmo. Nunca perguntei como posso fazer diferente", confessou Helena. Dentro da cabeça de Helena, parecia que duas vozes discutiam desde a juventude. Uma voz dizia: "Você merece conforto agora, a vida já é dura demais, compra e depois vê como paga." A outra insistia: "Planeja, guarda um pouco, não entra em dívida à toa, pensa no amanhã." Ela sempre tinha dado mais ouvidos à primeira voz, até chegar aos 68 anos com medo de adoecer e não ter ninguém por ela. "Marina, a Bíblia fala que os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Eu vivi correndo, nunca planejei, por isso sempre faltei", disse, citando o versículo que a cutucava havia dias. Marina ficou em silêncio, mordendo o lábio, lembrando de quantas vezes comprou por impulso para postar foto e se sentir incluída. Mas o que aconteceu em seguida deixou todo mundo em choque. Diria qualquer vizinha se tivesse visto o que Helena fez naquele momento. A avó abriu o armário e tirou uma TV grande, ainda nova, que tinha comprado parcelada para não ficar para trás das amigas. "Tá vendo isso aqui? Foi meu sonho de consumidora, mas nunca colocou um centavo no meu bolso. Pelo contrário, só me tirou noites de sono",
confessou. Eu vou vender essa TV, Marina, e vou usar esse dinheiro para fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, comprar um pequeno ativo. Marina arregalou os olhos. Vó, mas a senhora esperou tanto por essa TV? A senhora não vai aproveitar nem um pouco? Helena sorriu triste. Eu aproveitei o suficiente para descobrir que a alegria comprada em 12 vezes não aguenta o peso da fatura. Eu não quero mais alegria de fim de semana e angústia o mês inteiro. Mas o que é esse tal de ativo, vó? Perguntou a neta confusa. É algo que coloca dinheiro no nosso bolso em vez de tirar, respondeu Helena. Algo que trabalha enquanto a gente descansa, nem que seja pouco no começo. Eu posso não entender de bolsa de valores, mas eu sei fazer bolo, salgado, café forte e pão quentinho. Eu quero transformar o pouco que eu tenho numa fonte de renda, nem que seja pequena. Ela explicou à neta que tinha pensado em montar uma pequena venda de bolo e café na frente de casa, usando a calçada larga que sempre ficou vazia. Eu vou vender a TV, ajustar umas contas e com o resto vou comprar uma mesa, uma sombrinha, umas cadeiras e ingredientes. Vai ser simples, mas vai começar a trazer dinheiro para dentro em vez de só sair. Marina, ainda presa na mentalidade do aproveitar agora e ver depois, sentiu medo pela avó. E se der errado, vó? E se ninguém comprar? Helena olhou para o teto e respondeu. Minha filha, eu já vivi a vida inteira do jeito errado. Se der errado, pelo menos eu tentei obedecer ao que Deus vem falando comigo. Ser fiel no pouco, parar de enterrar o talento e começar a multiplicar. Ela lembrou de quantas vezes ouvira na igreja que quem semeia com lágrimas um dia colhe com alegria, e sentiu que estava na hora de semear com dor, mas com propósito. Mas aquele conselho mudaria o rumo da vida dela para sempre. Se alguém tivesse gravado aquela conversa, diria isso no narrador. Helena segurou as mãos da neta e disse, você vai caminhar comigo nisso. Em vez de só pedir dinheiro emprestado, você vai aprender a gerá-lo. Elas passaram a noite montando um plano simples. Listar dívidas, anotar todas as despesas, cortar supérfluos, negociar juros e separar uma parte para investir na pequena venda da calçada. Não é quanto a gente ganha, Marina, é quanto fica. Se a gente aumentar a renda e continuar gastando tudo, vai continuar escrava do credor, explicou Helena. Marina chorou de novo, mas dessa vez não era só desespero, era vergonha misturada com esperança. Se você acredita que Deus ainda pode transformar histórias quebradas em testemunhos de esperança, deixe seu like neste vídeo. Nos dias seguintes, Helena fez algo que nunca tinha feito. Colocou tudo no papel antes de gastar. Ela separou o dízimo, uma parte pequena para guardar e o restante para viver, mesmo que apertado, exatamente como ouvira tantas vezes nos estudos bíblicos. Doeu vender a TV, doeu abrir mão de certas pequenas vaidades, mas doeu mais ainda lembrar de noites em claro pensando em ligações de cobrança. Com o dinheiro da venda e alguns trocados juntados, comprou uma mesa simples, um guarda-sol usado e ingredientes suficientes para os primeiros dias. Se der pouca gente, amém. Se der muita, amém também. O importante é que, a cada café que sair, uma parte da dívida vai embora, dizia Helena para si mesma. No primeiro dia da calçada da Helena, como os vizinhos começaram a chamar, Marina acordou cedo, colocou um avental e decidiu ajudar. Ela sentiu vergonha de alguns conhecidos, havendo servir café e bolo, mas a avó repetiu, melhor servir bolo de cabeça erguida do que viver escondendo o número do desconhecido no celular. No começo foram poucos clientes, um pedreiro, uma senhora que passava para o ponto de ônibus, 2 crianças com moedas contadas. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu as 2. Alguém tirou uma foto da mesa e postou no grupo do bairro, elogiando o bolo de fubá da dona Helena. Em poucos dias, a calçada simples virou ponto de parada de gente que ia para o trabalho e o dinheiro pequeno, mas constante, começou a entrar.
Os meses foram passando e algo curioso aconteceu. As dívidas não sumiram de um dia para o outro, mas, pela primeira vez, o valor que elas deviam diminuía em vez de crescer. Marina deixou de usar o cartão de crédito para emergências emocionais e passou a andar com uma lista do que realmente podia comprar. Helena, que antes tinha vergonha de falar de dinheiro, começou a ensinar outras mulheres da igreja sobre planejamento, contentamento e prudência. Ela dizia: Deus não quer que a gente viva acorrentada por boleto. Ele quer que sejamos fiéis, prudentes e livres para servir, não escravas do banco. Algumas irmãs se aproximavam depois do culto para pedir dicas simples de como anotar gastos, negociar dívidas e parar de comprar para agradar os outros. Um ano depois, a mesa na calçada já tinha virado uma pequena portinha no muro, onde Helena vendia pão, bolo e café. A geladeira, antes vazia, agora tinha sempre o básico e um pouco a mais para abençoar alguém que chegasse precisando. As dívidas maiores estavam quase quitadas e as menores renegociadas sem juros abusivos, graças à coragem de encarar o gerente e dizer: eu quero pagar, mas preciso de condições justas. Marina, que antes só sabia pedir dinheiro emprestado, tinha aprendido a separar um pouco de cada venda para um fundo de emergência. Ela lembrou que a Bíblia dizia que quem semeia com lágrimas, um dia colhe com alegria, e chorou de gratidão na cozinha onde antes só chorava de medo. Numa noite tranquila, sentadas na mesma mesa onde começaram a enfrentar a verdade, Helena perguntou: lembra do dia em que você chegou aqui dizendo que não sabia mais o que fazer? Marina sorriu. Lembro. Eu achava que o problema era o salário, mas hoje vejo que o problema era o jeito de pensar. Foi quando você me ensinou a perguntar como posso, em vez de repetir não dá, completou. Helena olhou para o teto e agradeceu a Deus em silêncio por não ter deixado que a velhice fosse apenas sinônimo de vergonha e dependência. Ela entendeu que Deus não tinha multiplicado dinheiro de forma mágica, mas tinha multiplicado sabedoria, coragem e disciplina. A moral daquela história era simples, mas profunda. Quem serve ao dinheiro, vivendo de dívidas e impulsos, acaba escravo e cansado. Quem decide fazer o dinheiro servir com fé, trabalho e planejamento, encontra descanso para a velhice e dignidade no presente. Não é apenas quanto você ganha, é o que você faz com cada real que Deus coloca na sua mão e a quem você escolhe obedecer, ao impulso do agora ou à sabedoria que pensa no amanhã. Se esta história falou com você, escreva nos comentários: eu não quero mais viver assim. Isso também ajuda outras pessoas a terem coragem de mudar.